Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai, já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. Eu quero pregar hoje sobre o Salmo 23. É um dos salmos mais conhecidos, mais lidos, mais declarados. Mas existem algumas chaves nesse salmo que são chaves que liberam para nós novas realidades em Deus. Quero compartilhar algo antes da gente entrar nessa mensagem. Eu quero que você anote isso, guarde isso, medite nisso. Tudo aquilo que eu tenho consciência, eu tenho acesso. Quando eu tenho consciência da graça, eu acesso a graça. Quando eu tenho consciência da bondade de Deus, eu acesso a bondade de Deus. Quando eu tenho consciência das riquezas de Deus, eu acesso as riquezas de Deus. Quando eu tenho consciência das promessas de Deus, diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você em Jesus é justificado, não há condenação para aqueles que estão. Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia. Aleluia. Então guarda isso aqui, irmão. Salmos 23 fala sobre algumas realidades para o povo de Deus. Mas enquanto eu não tenho total consciência, eu não usufruo total acesso. Muitas vezes a gente lê esse salmo, muitas bíblias estão em casas abertas nesse salmo, muitos para-choques de caminhão carregam frases ou partes desse salmo, mas a consciência das realidades que esse salmo carrega vão liberar em você um romper sobrenatural ainda esse ano. Alguém recebe isso? Diga amém. Salmos 23, 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Em outras versões, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários, e me unge a cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Primeira chave que eu quero compartilhar, Salmos 23, 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Igreja, olha para mim, pode abaixar um pouquinho, por favor. Todas as verdades bíblicas que Salmos 23 carrega são exclusivas para as ovelhas. Vou falar isso de novo, alguém vai pegar isso daqui. Todas as verdades bíblicas que Salmos 23 carrega, elas são exclusivas para as ovelhas. A palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O problema da gente ler sobre promessas que são específicas para o povo de Deus, sem ser parte do povo de Deus, é que a gente está tomando como verdade algo que para a gente é só uma alegoria. Uma das coisas que mais tem frustrado pessoas nos últimos tempos são simpatizantes da fé lotando auditórios de igrejas e não entendendo por que promessas não se cumprem. Promessas de Deus são exclusivas para os filhos de Deus. As bênçãos de Deus, elas são específicas para o povo de Deus. Alguém comigo aqui, diga amém. Primeiro princípio que a gente precisa entender é que o Salmos 23, o salmista está reafirmando que ele tem um pastor. Eu nunca vou esquecer de uma frase que explodiu a minha mente alguns anos atrás. A gente estava num evento sobre pastores e líderes e uma das pessoas que estava ministrando, ele falou: pastores, muitos de nós estão cansados, exaustos, enfrentando burnout, pensando em abrir mão do ministério. Eu não sei se você sabe, mas o índice de suicídio entre pastores, ele tem aumentado de forma assustadora. Não é divulgado para que isso não incentive pessoas que têm enfrentado esse mesmo pensamento, mas cada ano mais pastores desistem, tiram a própria vida. E esse homem falou: você sabe por que tem tantos líderes cansados? Porque temos tentado apacentar quem Cristo ainda não converteu.
tentamos discipular quem Cristo ainda não redimiu. Irmão, a palavra de Deus diz que a ovelha ouve a voz do pastor e segue. Se eu quero viver as verdades bíblicas de Salmo 23, o primeiro princípio que eu preciso cumprir é me tornar uma ovelha de Deus. Nascer de novo, deixar as coisas velhas para trás e a partir de Cristo viver a novidade de vida em Deus. Eu preciso deixar uma vida de pecado, eu preciso caminhar em santidade, eu preciso deixar a minha agenda, eu preciso começar a caminhar debaixo da agenda de Deus. Eu preciso me esquecer de quem eu era e eu preciso acessar quem Deus sempre quis que eu fosse. Eu preciso abrir mão das correntes, eu preciso experimentar de liberdade em Cristo Jesus. Eu preciso parar de me mover por ideias e eu preciso me mover por uma palavra de Deus. Eu preciso deixar alguns ambientes tóxicos, algumas amizades que não edificam, e eu preciso caminhar no corpo de Cristo, entendendo e usufruindo da multiforme graça. Eu preciso viver uma nova vida. Alguém comigo aqui, diga amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus só garante provisão em todas as áreas para quem se tornou um com Ele. Isso não é para simpatizantes da fé. Essa promessa de Deus não é para aqueles que acham legal ouvir de vez em quando uma palavra de Deus. Salmos 23 tem se tornado uma alegoria, uma frase de efeito e até um jargão evangélico para muitos de nós, mas existe tanta autoridade, graça e poder e realidade nesse texto, e é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. A primeira coisa que a gente precisa entender, irmão, é que eu não posso atribuir para Deus as consequências das escolhas que eu fiz se eu nunca entreguei para Ele o controle. Tem muita gente que tem atribuído desertos a Deus, problemas a Deus, gigantes a Deus, mas nunca entregou para Deus o controle. Isso faz parte de uma das crises da nova geração da igreja protestante. Alguém está comigo aqui? Diga amém. A gente não está tendo dificuldade de entender Jesus como Salvador, mas ainda temos muita dificuldade de entendê-lo como Senhor. Parte do seu rebanho. A palavra de Deus está lembrando para a gente nessa manhã em Salmos 23: se você me entregar o controle, eu governo a tua agenda. Se você me entregar o controle, eu governo os teus passos. Se você me entregar o controle, a partir de agora, sou eu quem escrevo a tua história. Você não vai escrever sozinho, você não vai caminhar sozinho, você não vai lutar sozinho. Quando inimigos se levantarem, eu já estou à frente das suas batalhas. Quando inimigos se movimentarem contra você, eu já estou te dando estratégia. Eu sou o Deus do livramento, eu sou o Deus de promessas, eu sou o Deus de aliança. As palavras que eu liberei sobre você antes do ventre da sua mãe serem constituídos, elas são verdade e vida. Todas as coisas podem passar, diz o Senhor, mas as minhas palavras não passarão. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu não vou prometer algo que eu não tenho o intuito de cumprir. Se eu disse que vai acontecer, se você crer e caminhar debaixo da minha agenda, já aconteceu. Alguém comigo aqui, diga amém. Salmos 23, versículo 4, carrega outra chave tão poderosa. O salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmão, pega isso aqui, porque isso aqui é poderoso. Ainda que seja o vale da sombra da morte, ainda é só uma sombra. Ainda que seja o vale da sombra da morte, ainda é só um levante, ainda é só algo que nos assusta, ainda é algo que nos seca. Mas se caminhamos com Deus, isso não é mais algo que te toca. A gente precisa entender que não há legalidade para o inferno tocar naqueles que o próprio Deus guarda. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro presente na hora da angústia.
Se você foi escondido em Deus, agora para os seus inimigos te encontrarem, precisarão encontrá-lo primeiro. Agora para os seus inimigos te tocarem, precisarão tocá-lo primeiro. Agora para os seus inimigos te abaterem, precisarão abatê-lo primeiro. Irmão, não existe nada mais poderoso do que estarmos escondidos em Deus. Os nossos inimigos se levantam, principados, potestades, palavras contrárias, armas forjadas contra nós, mas antes de tocar em você, vão precisar tocar o Deus que é refúgio e fortaleza sobre você. Ele é o bom pastor, é Ele quem te guarda, é Ele quem te guia, é Ele quem te leva mansamente em águas tranquilas, é Ele quem fala por você, é Ele quem garante você, é Ele quem guarda você. Por isso não importa se 1000 cai ao teu lado ou 10.000 cai à tua direita, você não será atingido. É por isso que a palavra de Deus nos garante que os inimigos que vêm contra nós por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. Mas o fato de termos a garantia do livramento não significa que a gente não vai precisar andar por vales de sombra e morte. Tem estações que são assustadoras, tem momentos que são desafiadores, tem dias em que a gente enfrenta o dia mal, tem dias em que as notícias ruins chegam. Mas o salmista está lembrando que mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, é só uma sombra. Tem cheiro de morte, tem peso de morte, mas é só uma sombra. A maior parte dos medos que a gente tem cultivado, eles nem acontecem. A maior parte dos medos que a gente tem nutrido, eles nunca se manifestam. Foi feito um estudo há algum tempo atrás nos Estados Unidos e mais de 90% dos medos que os entrevistados tinham, depois de algum tempo, eles viram que nenhum desses medos se cumpriu. Um percentual muito pequeno, ele aconteceu como as pessoas temiam, mas no nível muito menor do que elas imaginavam. E só 2% realmente viveram aquilo que elas temiam um dia viver. Sabe, eu lembro que uma vez eu estava assistindo TV com a Céci, e a gente estava passando de canal e do nada apareceu um programa do Discovery Channel e tinha um parto acontecendo. E tinha uma mulher sangrando muito, com a barriga aberta, os médicos estavam lutando para tirar o bebê. E eu lembro que a Cécia, ela tinha talvez uns 4 anos de idade na época, 4, 5. E quando ela viu aquela cena, ela apertou minha mão e ela falou: pai, eu nunca vou ser mãe. E eu olhei para ela, falei: filha, por quê? Ela falou: pai, olha isso, dói demais, é muito sangue, eu nunca vou ser mãe, eu não quero ser mãe. Naquela hora Deus falou algo comigo que mudou a minha história para sempre. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Deus disse: filho, a Céci, ela ainda nem pode gerar, o ventre dela nem está pronto para gerar, mas ela já está com medo das dores do parto. Assim tem sido você muitas vezes. Você ainda nem entrou numa nova estação, mas já está preocupado com as dores que vai enfrentar nela. Irmão, quantas vezes a gente está tão abatido com lutas que ainda nem chegaram, que quando os nossos gigantes de fato se levantam, nos encontram cansados de tanto golpear o vento. Quantas vezes a gente está tão preocupado e ansioso, tentando antecipar estações, tentando antecipar dores, tentando antecipar medos, tentando antecipar lutas, que quando de fato a gente enfrenta o dia mal, a gente está exausto, a nossa mente está cansada, os nossos pés estão cansados. A gente precisa entender que existe uma diferença muito grande entre preocupação e preparação. Deus não te chamou para viver preocupado com tempos que ainda não chegaram, com estações que ainda não se cumpriram, mas Deus está nos chamando para nos prepararmos para o dia mal. Quando o dia mal chegar, o inimigo vai... Inimigos. Deuteronômio 28:6 diz: vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. No vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei. E aí tem uma chave: mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Você pode declarar isso essa manhã? Levante suas mãos, declare isso. Diga: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Você pode declarar isso mais uma vez? Diga: o Senhor está comigo. O Senhor vai à minha frente. O Senhor guarda os meus passos. O Senhor guarda a minha entrada e a minha saída. Diga: eu não estou sozinho. Eu não caminho sozinho. Eu não me movo sozinho. Diga: há sobre mim uma garantia. Todos os dias da minha vida, a presença de Deus, diga, se manifestará.
porque dentro de mim, no meu interior, Deus estabeleceu uma fonte de águas vivas. Declare com autoridade, feche teus olhos, diga: a presença de Deus me cerca, a presença de Deus me guarda, a presença de Deus me blinda, a presença de Deus me protege, a presença de Deus me sustenta, a presença de Deus me garante. Diga: tudo o que eu preciso é caminhar carregando a presença de Deus. Diga: os meus inimigos não resistirão à presença de Deus que flui de dentro de mim. Diga: os lugares onde eu pisar serão abençoados, porque a bênção de Deus está sobre mim. Diga: os lugares aonde eu for, diga: eu pedirei ao Senhor e Ele me dará por herança, e os confins da terra como a minha propriedade. Você pode declarar isso em nome de Jesus. Diga: eu e a minha casa pertencemos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Alguém comigo aqui nessa manhã? Aleluia! Aleluia! Aleluia. Sabe, Salmos 23:4 tem uma chave. A palavra de Deus diz que ainda que eu ande por um vale de sombras e morte, ou em outras versões, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei. Mas tem um porquê. Porque tu, Senhor, estás comigo. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. O projeto do Evangelho para a criação é um projeto de ocupação, não é um projeto de visitação. O propósito de Deus para você não é visitar você, não é só limpar você, não é apenas libertar você, mas o projeto do Evangelho, o propósito do Evangelho para você é ocupar você. Deus quer ocupar todo espaço vazio. Deus quer ocupar a sua mente com pensamentos de paz. Deus quer ocupar a tua agenda, os seus dias, os seus sonhos. Deus quer ocupar. O problema é que muitas vezes a gente vem à frente num apelo de salvação, a gente se move quando a gente recebe um convite para deixar as coisas velhas para trás e a partir de Jesus tudo ser feito novo. Mas o poder do Evangelho não se manifesta só quando Jesus limpa você, mas principalmente quando Ele preenche você. Você não foi feito uma pousada do Espírito Santo, você foi feito uma morada do Espírito Santo. Na antiga aliança, o Espírito visitava a igreja. Na nova aliança, o Espírito habita nela. Na antiga aliança, o Espírito empoderava alguns homens para alguns projetos de Deus específicos. Na nova aliança, o Espírito repousou sobre você. Não é algo que vai visitar você, é algo que preenche você, ocupa você, repousa em você, faz parte de você. Não dá para desassociar. Você foi cheio do Espírito Santo de Deus, você foi cheio com a própria vida de Deus. A palavra de Deus diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós. Então eu preciso entender que o único motivo pelo qual eu consigo caminhar pelo vale da sombra da morte sem ter medo é porque eu tenho a consciência de que o Senhor sempre está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. No dia bom, quando as portas se abrem, Deus está comigo. No dia mau, quando todas se fecham, o Senhor está comigo. Quando os meus inimigos se levantam, aquele dia em que parece que tudo se levanta para paralisar você, Deus está com você. Quando seus inimigos são abatidos e parece que de repente as portas se abriram, as comportas dos céus foram escancaradas, Deus está com você no dia bom também. Quando você não sabe, Deus está com você. Quando Deus te dá uma palavra, uma ideia, um insight, uma direção, Deus está com você também. Quando você se sente fraco, ainda nesse dia, Deus está com você. Mas quando em Deus você se encontra forte, Deus está com você também. Quando você não tem, não pode, não consegue, Deus está com você. Mas quando a partir dele você tem, você pode, você consegue, Deus está com você também. Não há um dia que a gente vai estar separado da vida de Deus a partir do momento em que nós abrimos a porta do nosso coração para Ele entrar.
O salmista ele está declarando: mesmo que eu ande por um vale da sombra da morte, mesmo que eu ande por dias ruins ou tenha notícias más, mesmo que em alguns momentos algumas portas se fechem ou inimigos me sequem, mesmo que algumas estações não sejam como eu imaginei que elas seriam, ou mesmo quando as coisas não vão ser tão leves quanto eu gostaria que elas fossem, ainda nesse dia eu sei, o Senhor estará comigo. Eu levo meus olhos aos montes, Ele me quer bem, é Ele quem vai à minha frente, dissipa os meus inimigos, é Ele quem guarda a minha retaguarda, para que no dia da distração eu não seja abatido. É Ele quem caminha ao meu lado esquerdo e à minha direita, dá ordem aos seus anjos. É Ele quem me guarda quando eu não tenho como me guardar. É Ele quem faz o impossível se tornar inevitável. É Ele quem abre o mar para eu passar e fecha o mar quando os meus inimigos tentam me capturar. É Ele quem libera pão do céu quando não há o que comer. É Ele quem estabelece uma coluna de fogo no dia frio, ou uma nuvem no meio do deserto durante o calor. É Ele quem faz com que os inimigos, mesmo que sejam grandes, sejam desbaratinados e colocados em fuga. É Ele quem me dá a promessa e me dá acesso à terra prometida. É Ele quem me instituiu como rei e sacerdote. É o Senhor que fez a promessa quando nada existia. É Ele quem vai cumpri-la a despeito do que existe ao meu redor. O Senhor que liberou palavras de vida sobre você quando nada ao teu redor existia. É Ele quem vai fazer acontecer, mesmo que os seus olhos naturais digam que é impossível. O Deus que chama Pedro para andar sobre as águas é o mesmo Deus que resgata Pedro quando afunda nas águas. O Deus que chama Davi para reinar é o mesmo Deus que dá livramentos quando Davi caminha por um vale de sombras e morte. O Deus que te chamou é o Deus que te sustenta. O Deus que te prometeu é o Deus que garante a promessa que fez. O Deus que te viu quando ninguém via. O Deus que instituiu sobre você uma palavra de vida. O Deus que te chamou para a eternidade quer caminhar com você sem que você se perca, sem que os seus filhos se percam. Levante suas mãos, recebe isso em nome de Jesus. Os seus filhos não serão motivo de vergonha, não serão pedra de tropeço, não ficarão no meio do caminho, não serão confundidos, abatidos. Não, eu declaro em nome de Jesus, você e a sua casa vivendo as bênçãos de Deus, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos filhos dos seus filhos, e os filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos verão a bondade de Deus, verão a fidelidade de Deus. O Senhor cumprirá aquilo que prometeu. O Senhor estabelecerá para a igreja algo que a igreja não poderia viver se não fosse o Deus da igreja. Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele vai abrir, não porque nós somos bons, mas Ele é fiel à sua palavra. Ele estabelece tudo o que existe quando nada existia. Ele é o verbo, e quando Ele diz haja, não há quem possa impedi-lo. Quando Ele diz se abra, não há quem possa fechar. Quando Ele diz aconteça, não há quem possa anular o que foi liberado. Se Deus disse para você que vai acontecer, creia nos céus, já aconteceu. E a sua única garantia é que o Senhor está com você. O Senhor preenche o teu interior, o Senhor vai à frente das suas lutas. Ele não vai te dar um mapa. Tem momentos que você não vai saber como fazer, para onde ir, mas uma coisa você sabe: o Senhor está com você todos os dias da sua vida. Você não caminhará sozinho, você não andará perdido, você não estará em ciclos. Você e a sua casa vivendo as promessas de Deus, no tempo de Deus, segundo a vontade de Deus. E eu declaro em nome de Jesus, ainda esse ano, declare isso, diga ainda esse ano. Vamos, igreja, diga ainda esse ano, eu e a minha casa, diga rompendo em fé, vivendo sobrenatural todos os dias. Diga, eu e a minha casa pertencemos ao Senhor e viveremos milagres em 2024 como não vivemos até aqui. Diga 2024. Vamos, alguém comigo aqui, diga 2024, pelos olhos da fé, é o ano da aceleração. Diga 2024, pelos olhos da fé, é o ano da multiplicação. Vamos, diga 2024, pelos olhos da fé, já é o melhor ano da minha vida, em nome de Jesus. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Vamos, se for para Jesus, você pode fazer melhor. Ninguém pode dizer, ainda bem que eu vim, Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Mal nenhum eu temerei. Por quê? Pastor, porque o Senhor está com você. O Senhor está com você. Irmão, olha para mim, guarda esse nome de Jesus. A consciência da manifestação da presença de Deus, ela é irresistível. Sabe aquele dia mau? Sabe o dia decisivo? Sabe o dia daquele contrato? Sabe o dia daquele problema, daquele gigante? Sabe naquele dia em que a gente precisa de um socorro? Antes de entrar na sua zona de batalha, você precisa trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Antes de você pisar no campo de batalha, você precisa lembrar que você não está entrando sozinho. Antes de você batalhar, guerrear, você precisa lembrar que existe alguém que já foi à sua frente. Existe alguém que guarda você, que protege você, que luta por você. O Deus da igreja protege a igreja. O Deus da igreja garante a igreja. O Deus da igreja sustenta a igreja. O problema é que muitas vezes carregamos a própria vida de Deus dentro de nós, mas entramos em algumas zonas de guerra vazios, porque tudo que você não tem consciência, você não tem acesso. Quantas vezes a gente está ansioso, preocupado, quando na verdade Deus já disse: eu vou fazer, eu vou abrir, eu vou te dar, eu vou cumprir, eu vou remover, eu vou estabelecer, eu vou fechar. O problema, irmão, é que muitas vezes uma opinião de um homem abate a nossa alma, mas ouvimos várias vezes uma palavra de Deus e ainda assim andamos ansiosos. O Deus que disse haja no princípio e tudo que foi feito se fez, é o mesmo Deus que está dizendo para alguém aqui nessa manhã: eu já liberei uma palavra sobre você. Creia, não duvide, não desanime, não recue. Salmos 23:5 diz assim: preparas uma mesa na presença dos meus adversários e unge-me a cabeça com óleo. A gente precisa ouvir coisas que aqueles que nos cercam nunca imaginariam que a gente ouviu. Quantas retaliações e batalhas interiores a gente precisou vencer sem que as pessoas ao nosso redor tivessem a ideia que a gente estava enfrentando. Mas uma coisa eu quero compartilhar com você: por mais que alguns dos processos mais dolorosos a gente enfrente sem que ninguém veja, a dupla honra de Deus sempre estabelece uma recompensa pública. Vou falar de novo, alguém vai pegar isso daqui. Eu não sei se nesse vale da sombra da morte o salmista estava acompanhado, eu não sei a quantidade de pessoas que estavam ao redor dele, mas uma coisa eu sei: quando o Senhor preparou para ele uma mesa, preparou na presença dos inimigos. Os inimigos que te afrontaram, quando eu falo inimigos, não são pessoas. Efésios 6 diz que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Você precisa entender que a mesma linguagem que o inferno usou para tentar parar você, é nessa linguagem que Deus vai superabundar sobre você. Se o inferno tentou envergonhar a tua família, Deus vai restituir sobre a tua família na presença dos teus inimigos. Se você for fiel no pouco, sobre o muito você vai ser colocado. Se você não desistir no dia mal, você vai ver a bondade de Deus. Se você resistir, você vai entender que mesmo que o teu choro dure uma noite, certamente a alegria vai vir pela manhã. Existem cenários de dor, existem vales de sombra e morte, existem momentos de escassez, de falta, de dúvida, de afronta, mas se você resistir, se você permanecer fiel, a dupla honra de Deus vai estabelecer uma recompensa pública. Levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém aqui. A dupla honra de Deus vai estabelecer sobre os filhos de Deus uma recompensa pública. Não é para que você mostre que venceu, é para que todos vejam o que Deus faz com os seus. Alguns vão questionar: será que Deus esqueceu de você no seu dia mal? Mas cada um deles vai se lembrar: certamente Deus se lembrou dele, porque Deus restaurou a sua sorte, Deus mudou a tua casa, Deus mudou o seu testemunho, Deus encheu tua boca com um novo júbilo, Deus te deu uma nova canção, o Senhor tirou as amarras dos seus pés, removeu todo o que te impedia de clamar. Deus está tirando mordaça da boca de pessoas nessa manhã, Deus está tirando escama dos olhos de pessoas aqui nessa manhã, Deus está removendo correntes, grilhões, cansaço,
cansaço, jugo, peso. Deus me trouxe aqui nessa manhã para te lembrar que aquilo que Ele fez por você, você não precisa acrescentar mais nada, já está consumado. Você é um filho de Deus, salvo em Cristo Jesus, que recebeu uma herança justa, que ela não pode ser removida. Deus disse que vai fazer, Deus disse que vai concluir. Irmão, creia, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Você não vai ficar no meio do caminho, você não vai se desviar, a sua casa não vai ser motivo de vergonha, o seu ministério não vai ser paralisado, os dons e talentos que o Senhor te confiou não serão enterrados. Eu declaro em nome de Jesus e profeticamente, Pai, nós declaramos como igreja um tempo de desenterrar talentos, dons, palavras. Poços entulhados serão desentulhados, palavras serão trazidas à memória. Pai, nós cremos e nós declaramos em nome de Jesus que tudo que enfrentamos no dia mal será liberado sobre nós como uma dupla honra e vai estabelecer um testemunho agradável. Aqueles que nos viram passando por momentos difíceis na nossa casa, nas nossas provisões, no nosso ministério, eles verão a bondade de Deus fazendo o impossível se tornar inevitável. A tua palavra diz que o Senhor não apaga o pavio que fumega, o Senhor não desiste, mesmo que alguns se sintam fracos, diga a eles: eu sou forte, diz o Senhor. É Deus quem guarda você, é Deus quem mantém você de pé, mesmo que os seus inimigos possam estar celebrando a tua derrota. Eu vim aqui declarar que a última palavra sempre é a palavra de Deus. Ele é maior do que todo diagnóstico médico contrário, Ele é mais poderoso do que qualquer previsão, do que qualquer palavra maldita liberada sobre você. Elas não prosperarão, porque se o Senhor disse que vai acontecer, nós cremos até os ossos. Nos céus já aconteceu. Se você crê nisso, diga: Pai, declare com autoridade, diga: eu creio que todo momento de dor, de luto, de perda, de medo, diga, será recompensado com a dupla honra. Diga: os meus inimigos serão testemunhas da tua bondade. Diga: os meus inimigos estarão diante de mim e verão a mesa que o Senhor está preparando. Diga: a tua bondade e a tua fidelidade me cercarão todos os dias. A tua bondade e a tua fidelidade me guiarão todos os dias. Diga: o Senhor é a minha bandeira. Diga: eu não me vergonho do Evangelho. Aqueles que creem que Ele é loucura verão através da minha história que Ele é o poder de Deus para aqueles que creem. Deixa eu liberar sobre alguém aqui nessa manhã. Se você recebe isso, receba de pé no teu lugar. Aleluia, aleluia. Alguém pode dizer: ainda bem que eu vim em Jesus? Recebe isso aqui de pé em nome de Jesus. Porque o Senhor estabelece uma dupla honra para aqueles que são fiéis durante a provação. Porque o testemunho de alguém restaurado aponta para quem restaurou. O testemunho de alguém marcado aponta para quem marcou. O testemunho de alguém liberto aponta para quem libertou. O testemunho de alguém provido aponta para quem proveu. Porque aqueles que nos conhecem durante os dias maus sabem que a gente não pode, não sabe, não tem, não consegue. Mas quando eles nos veem vivendo a dupla honra de Deus, eles precisam reconhecer: foi o Senhor quem fez. O Senhor abriu espaço e prosperaremos nessa terra. O Senhor fez o impossível se tornar inevitável. O Senhor acrescentou, o Senhor deu, o Senhor abriu, o Senhor estabeleceu, o Senhor livrou, o Senhor sustentou. Por quê? Porque me quer bem. Sabe, tem processos que a gente enfrenta sozinho, tem momentos de luta que a gente enfrenta sozinho, mas eu vim aqui te lembrar e profetizar sobre alguém nessa manhã. Somos quase 16 mil famílias online, Bielorrússia e Holanda acabou de conectar. Você que está em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver, recebe essa palavra em nome de Jesus. Isaías 61:7 diz: no lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, e ao invés da humilhação, se regozijará na sua herança. Levante suas mãos, vamos declarar isso junto. Isaías 61:7, vamos ler isso junto, vamos lá, 1, 2, 3.
em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla na sua terra e terá alegria eterna. Vamos ler isso mais uma vez? Levante suas mãos, diga com autoridade. No lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará e terá alegria eterna. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, alguém aqui, será que alguém pode fazer barulho? Aleluia! Aleluia! Alguém comigo aqui? A Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. Fala para quem está do seu lado. Melhor é o final das coisas do que o início delas. Sabe o que eu amo em Salmos 23? O salmista começa caminhando por um vale de sombra e morte, mas ele termina o salmo assentado com Deus na presença dos inimigos. Irmão, recebe isso aqui em nome de Jesus. Talvez a tua história hoje seja esse momento no meio do Salmo 23. Talvez você está enfrentando um vale da sombra da morte, uma notícia ruim, um desafio, um problema emocional, uma palavra contrária, uma luta no teu casamento, um desafio financeiro. Eu não sei como que está a tua história, mas eu sei que tem muita gente aqui que está exatamente na metade desse salmo. Você está andando pelo vale da sombra da morte, e você a partir de hoje não vai se esquecer que você não vai temer mal nenhum, porque Deus está com você, você não está sozinho. Você pode declarar isso em nome de Jesus, diga: não estou sozinho. Mas não esquece, a Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. O salmista que no meio do caminho está andando por um vale da sombra da morte, no final da história ele está sentado com Deus na presença dos seus inimigos. Sabe o que eu amo nesse texto? É que esse texto ressignifica o que de fato os nossos inimigos são. Olha para mim. Muitas vezes a gente usa como justificativa para não romper, para não viver milagres, para não prosperar, para não viver o chamado. A gente usa como justificativa os nossos inimigos. Eu não cresço, eu não prospero, eu não avanço. Por quê? Aí sempre tem uma justificativa. Porque as pessoas não me ajudam, porque o mercado não está favorável, porque os dias são maus. Meu casamento não é uma bênção, porque a minha mulher é um desafio, porque o meu marido ele é muito complicado, porque os meus filhos. A gente sempre tem um motivo, mas a palavra de Deus está nos ensinando nesse texto que os inimigos não são um problema. Os inimigos são a plateia. Aquilo que até hoje você encarava como sendo o problema para você não romper, a partir de hoje você vai encarar como uma plateia que vai te assistir rompendo. Recebe isso aqui em nome de Jesus, irmão. Tudo que te paralisava em Jesus não te paralisa mais. Tudo que te impedia em Jesus não te impede mais. Tudo aquilo que te desanimava a partir de Jesus não te desanima mais. Tudo aquilo que te distraía a partir de hoje não te distrai mais. Tudo que te limitava em Cristo Jesus não te limita mais. Porque se Cristo nos libertou, Emerson, verdadeiramente nós somos livres. Levanta suas mãos, recebe isso em nome de Jesus. Feche teus olhos. Você é livre, irmão, para romper. Você é livre para ter uma família como Deus te disse que teria. Você é livre para prosperar, e a riqueza do tipo de Deus não acrescenta dores. Você é livre para usufruir de uma mesa na presença dos seus inimigos. Aquilo que era a tua vergonha alguns anos atrás vai ser o seu testemunho a partir de hoje. Aquilo que era medo alguns anos atrás vai amanhã. Vamos, será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Vamos lá, Goiânia, será que alguém pode celebrar Jesus nessa manhã? Aleluia! 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 Salmos 23, 6. O salmista finaliza assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos, se você crê nisso, você pode fazer melhor. Vamos ler isso junto. Vamos lá. 1, 2,
3, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Vamos mais uma vez, vamos lá? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Você pode celebrar Jesus no seu lugar? Vamos, se for para Jesus, será que você pode fazer barulho? Aleluia! Salmo 103:1 diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos, porque é Ele quem perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. É Ele quem resgata a minha vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. É Ele quem me enche de bens na minha existência, de modo que a minha juventude se renovará como a águia. Levante suas mãos, eu quero finalizar profetizando essa palavra sobre você. Não se esqueça de nenhuma das bênçãos do Senhor. É Ele quem perdoa todos os seus pecados, é Ele quem cura todas as suas doenças, é Ele quem resgata a sua vida da sepultura, é o Senhor quem coroa de bondade e compaixão a tua história, é o Senhor quem enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renovará como a águia. Pai, eu declaro em nome de Jesus: o Senhor é o nosso bom pastor e de nada nós teremos falta. Caminharemos em pastos verdejantes, descansaremos no curso das águas, e mesmo quando andamos por um vale de sombra e morte, nós não temeremos mal nenhum, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor está conosco. É o Senhor quem luta as nossas batalhas, é o Senhor quem guarda os nossos filhos, é o Senhor quem sustenta cada promessa que fez. O Senhor preparará para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos, e aquilo que no passado foi a nossa vergonha, aquilo que no passado foi a nossa angústia, no presente será a dupla honra do Senhor sobre nós. Pai, nós cremos numa honra que vem sobre nós como um óleo fresco derramado sobre a nossa cabeça. Aquilo que era jugo será despedaçado, aquilo que era corrente será desfeito, aquilo que era maldição será testemunho, aquilo que era medo será transformado em coragem, aquilo que era o nosso passado, Pai, nós cremos, já foi pago na cruz do Calvário. O Senhor estabeleceu sobre nós um futuro que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, ainda não penetrou no nosso coração, mas o Senhor já revelou por meio do seu Espírito. Pai, eu declaro como pastor dessa casa e como homem de Deus nessa manhã, será glorioso. Nós declaramos em nome de Jesus um futuro glorioso, marcado pelas tuas bem-aventuranças, os teus milagres, o Senhor abrindo comportas dos céus, o Senhor dando livramento, o Senhor fazendo a tua igreja voltar a sonhar. Pai, o Senhor nos dará novas canções, novas vestes, novas armas, novos projetos, novos sonhos, novos lugares. O Senhor nos dará como propriedade as nações e os confins da terra como parte da nossa herança. Os nossos filhos, eles contarão a respeito daquilo que o Senhor fez no passado, e cada um deles dirá que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Geração após geração irá falar a respeito da bondade de Deus. Eles contarão a respeito da grandiosidade dos seus feitos. Os nossos inimigos, cada um deles colocados debaixo dos nossos pés, seja ansiedade ou depressão, seja falência ou escassez, sejam pensamentos de morte, sejam palavras contrárias, seja o que for levantado sobre nós, na terra ou debaixo da terra, nos céus ou debaixo dos céus, nós damos uma palavra em nome de Jesus, que voltem para o lugar de onde vieram, porque nós e a nossa casa pertencemos ao Senhor e serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado no teu lugar. Aleluia. E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.